Ai, Kelly, mas então vamos começar, né? Tá, vamos. Fala um pouquinho de você, Kelly Horn, sua origem de onde? Bom, a minha origem é italiana por parte da minha mãe e parte da Alemanha por parte do meu pai. O Horn então, é alemão, o Horn né? é alemão. E ele tem uma origem totalmente do agronegócio. Ah, é? Existe pouca história, assim, na internet sobre a origem do sobrenome, mas uma vez eu encontrei uma pessoa falando que Horn era... A origem do sobrenome Horn era de uns fazendeiros na Alemanha, que toda manhã eles tocavam o berrante. Ah, Então, eles tinham essa característica de tocar o berrante e aí ficou o horn. Né? Muitos confundem porque o horn, se você for traduzir ele no inglês, ele tem um significado totalmente diferente do que ele realmente é na origem né, alemã. Exatamente. Então, assim, costumo falar que a minha origem, ela desde sempre veio do agro. Desde os primórdios. Essa é a origem do Horn. E aí é pela parte do meu pai, da minha mãe o sobrenome é Paulette, mas ela casou e tirou e nunca mais utilizou, e também eu e meu irmão não utilizamos. Né? Mas tem essa origem italianinha que fica um pouco da parte teimosa. Né? E da parte falante também, né, exatamente, Kelly? Exatamente. Isso é bom. Mas me conta, então, como que a sua família foi parar lá no Mato Grosso e como é que foi o início da sua história no agronegócio, né? Já teve esse sangue do agro, Sim. né? O agro, ele corre nas veias da família Horn inteira. Eu não conheço uma pessoa que tem sobrenome Horn e não tem algo relacionado ao agro. Mesmo? Volta e meia chega alguém que me pergunta, você conhece um Horn lá de... Esses dias me perguntaram, 2 dias atrás, você conhece um Horn tal lá de Nova Mutum, Mato Grosso? Falei, não conheço. Mas ele mexe com o quê? Ah, tem lavoura lá. Aí eu falei assim, tá. Então ele é Horn mesmo. Deve ser da família. Deve ser parente distante, entendeu? Mas meus pais, eles casaram bem jovens, né? Minha mãe eu acho que tinha 20 anos e meu pai 23. E quando eles imigraram aqui para o Brasil, eles já Não, foram meus direto pais pra lá? são brasileiros. Já são brasileiros. São brasileiros, né? É a descendência que é italiano e alemão. Sei. A gente costuma dizer italiano e alemão, mas é a descendência. Quem veio mesmo, eu acho que foram meus bisavós, que veio da Alemanha, refugiados pela guerra. Olha. Então, assim, é o que aconteceu muito mesmo Foi. aquele fluxo, né, do pessoal vir na época da guerra. E meus pais, eles casaram cedo, e meu pai, ele sempre trabalhou na agricultura, né? A terra que meus avós deixaram de herança é a terra que meu pai cresceu. Então, assim, existe um pinheiro lá que eles falam assim, nossa, aquele pinheiro eu me escondia quando a avó brigava. Ai, então, que assim, delícia. quando a gente retorna para São Miguel da Boa Vista, Santa Catarina. Quando a gente retorna para lá, meu pai sempre olha pro pinheiro e fala, aquele pinheiro acontecia isso e isso. Então, a origem dele sempre foi na lavoura, né, na roça. E a minha mãe também, porque os pais dela tinham um moinho. Então, eles também viviam na roça. Só que lá, eles não viam, quando eles casaram, como que eles iam crescer de fato. Meu pai sempre foi muito ambicioso. Então, ele sempre teve esse desejo de mais. Sei. E quando veio Empreendedor, né? aquela leva de pessoas para o Mato Grosso, ele veio inicialmente para Canarana. Sim. Junto de mais 2 irmãos. E aí, em Canarana, ele ajudou a desmatar um pouco de área, ele começou desmatando a área. Então, mas ele viu que lá não era o lugar que ele queria ficar, e ele retornou para o sul, buscou minha mãe, e foram desbravando o Mato Grosso, e foi parar lá em Juruena, Sim. Mato Grosso, em 1984, que é onde eles estão até hoje. Juruena fica em que região do Mato Grosso? Fica no noroeste, próximo a Juína, Juara. Juína, Juara, Juruena, Castanheira, tudo ali na região, Aripuanã. Então, assim, às vezes você já ouviu falar de algum desses, fica tudo ali meio que no raio do noroeste. Depois de Campo Novo, Brasnorte, aí você vai indo cada vez para um local que está sendo cada vez mais desbravado, e agora está chegando também lavoura lá, que antes não tinha, por questão que não tinha logística. Então, junto com o asfalto, está vindo também investimento em armazéns e silos, lavoura, antes era só pecuária, né? E aí eles vieram em 1984. Com isso, meu pai veio com uma trouxinha nas costas e um sonho,
E começou desmatando. Ele fazia um serviço de desmate para um serviço de desmate para outro. Aí ele conseguiu comprar um caminhãozinho, que ele começava a puxar a tora. Aí ele começou a montar a equipe dele, que ficava no mato enquanto ele puxava a tora. Meu pai já caiu de um penhasco com um caminhão carregado de tora. Ele é um gato, ele já foi as 7 vidas dele, né? A gente costuma falar que ele já se acidentou várias vezes. Ele já viu o companheiro de trabalho dele morrendo porque caiu uma tora em cima. Meu Deus. Então, assim, a história do meu pai, né, eu tenho muito orgulho dela. E eu não tenho como falar da minha história sem falar da história do meu pai. Né? Eu me orgulho muito disso. E ele começou com isso, puxando tora, madeira, tal. E aí ele conseguiu comprar um caminhão, aí comprou um trator, aí comprou uma esteira. Então, assim, hoje, quando eu tenho vários clientes produtores rurais em Juruena, que eu cuido das fazendas deles, e são áreas que meu pai desmatou. Entendeu? Então, você continua com o trabalho do seu pai. Exatamente. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, assim, uma análise de enquadramento de reserva legal, que até no ano de 2000 a gente tinha uma legislação. Então, em áreas de floresta, lá é puramente floresta, na região, na época, até maio de 2000, a gente tinha uma legislação que a reserva legal era 50%. E 50% você podia abrir. Então, quando chega uma área para mim que meu pai desmatou, eu falo, não, foi antes de 2000. Dá uma olhada nas imagens, vai ser 50% de reserva, não vai ser 80%. Porque eu sei mais ou menos por onde ele passou, porque ele sempre me contava, né? E realmente... aí, no ano de 2000, entre 2000 e 2004, meu pai, o Ibama, chegou no mato e prendeu o maquinário, pegou em flagrante, prendeu o maquinário, não prendeu ele, meu pai nunca foi preso, né? Mas prendeu o maquinário e ele ficou muito desanimado com a profissão de cortar a madeira, levar na madeireira, porque esse fluxo, essa logística estava começando a ser monitorada. Sim. Né? Então, era muito difícil fazer dentro da legalidade, porque tinha toda uma cadeia. A pessoa que era dona da terra tinha que ter um manejo. E naquela época, a gente que trabalha no meio, a gente sabe que não é igual hoje, todo mundo vai atrás de fazer regularmente, né? Porque era pouco monitorado. E a legislação protecionista também aumentou muito, né? A legislação ambiental e tudo. Hoje, para os produtores rurais lidarem com isso, é uma dificuldade, um entrave, você sabe muito bem, né? Mas se hoje eles têm dificuldades com tanta assessoria, consultoria técnica especializada, imagina na época. Verdade. Né? Nem engenheiro de direito tinha lá na região, né? Não tinha, aliás. Então, assim, nessa época que ele chegou, né, aí, voltando um pouco, em 84, não tinha nem energia na cidade. Não tinha telefone, eles tinham um telefone público que fazia fila para ir lá e ligar. Para você ter uma ideia, quando chegou o telefone lá, foi uma inovação e só rico tinha. E aí, quando meu pai pôde comprar uma linha telefônica, que é um número que ele tem até hoje está lá em casa, ele comprou a linha telefônica do Marco César Rosa Pereira, pai da Maiara e Maraísa. Nossa! Porque a Maiara e Maraísa, elas moravam lá na infância delas, em Juruena. Entendi. E aí, quando eles foram embora, meu pai comprou a linha telefônica deles, então era um patrimônio. Era um patrimônio. Patrimônio. Você colocava no imposto de renda, eu me lembro, a minha mãe colocava. Exatamente, era um patrimônio. E aí eu lembro que até quando eu morava em Juruena, na minha adolescência, o pessoal ligava, oi, é da casa do Marco César Rosa Pereira? Não, ele é pai da Mari Maraísa. Que elas já estavam assim, começando a ficar famosa, né? Ficar famosa. Não, eles não moram aqui mais não. E aí, junto com a linha telefônica, você também comprava as ações da companhia de telefone. Não sei se você Essa sabia. eu não sabia. Nossa, Vinha então meu pai tem ação, pacote. será? Era assim, tinha acho que essa nem ele sabe. Aí depois das privatizações e tudo, eles foram recomprando essas ações, né? Mas a minha mãe foi acionista da Telerge. Sério? Eu sei que na época a gente foi muito atrás de tentar transferir, tirar no nome do Marco César e colocar no nome do meu pai. Tipo, isso demorou muito tempo pra gente conseguir, porque tinha que ter contato com ele, dependia dele. Então, assim, a gente foi deixando o nome dele. Então, por isso que o pessoal ligava lá em casa pra procurar ele. Só que aí, eu acho que teve alguma mudança na parte de telefonia que uma hora foi bem tranquilo de mudar, né? Mas isso ficou anos no nome deles. E aí,
Então era tudo muito difícil na época, né? Eles dividiram casa com outras pessoas, né? Era uma fase bem difícil. E seu pai Então, veio assim, sozinho ou vieram os irmãos juntos? ele veio também? com um irmão. Com o irmão. Com um irmão, isso. E aí, no início, eles até trabalhavam junto, mas depois foi cada um pro seu lado. 2 alemão junto, né? Do mesmo sangue, um pouco difícil. Alemão com italiano também, não? Aí, tá, voltando daí entre 2000, quando o IBAMA prendeu o maquinário do meu pai. O sonho dele não era ser madeireiro, era ser fazendeiro, né? Só que ele tinha que começar por algum lugar. Como que ele ia ter fazenda se era tudo mato? Né? Então, ele começou desmatando, carregando tora, e aí o IBAMA prendeu o maquinário. Eu lembro, criança, o pessoal do supermercado ligando lá em casa para cobrar, né? Tava atrasado as compras, meu pai explicando a história. Olha, foi preso maquinário, eu não tenho de onde tirar dinheiro, né? Então era tudo muito difícil, né? Ia pedindo pro pessoal segurar as pontas. Então foi uma época assim bem conturbada. Só que nesse meio tempo que o maquinário foi preso, ele conseguiu adquirir a primeira propriedade rural, que foi um sítio que ele comprou de uma colonizadora, e com muito orgulho, há 2 anos atrás, a gente conseguiu regularizar documentalmente um imóvel que ele conseguiu comprar há mais de 20 anos e nunca tinha regularizado, porque a colonizadora vendeu um contrato por meio de contrato de compra e venda, Sim. nunca cedeu escritura, nunca conseguiu transferir matrícula, e isso meu pai tinha várias posses, Sim. que nunca conseguia comercializar, pegar crédito rural, porque ele não tinha o documento, mas ele tinha a posse mansa e pacífica há muitos anos. Aí ele entrou com o usucapião. Aí saiu aquele provimento do usucapião extrajudicial em 2017. Sim. Eu ainda não estava formada, né? Eu formei em 2018. E quando foi em 2019, meu pai chegou para mim e falou assim: vamos. O Maurício, do cartório, que é lá de Cotriguaçu, me falou que agora tem como regularizar. Aí eu fui ir atrás de estudar. Estudei o provimento de cabo a rabo. Estava recém-formada, não tinha conhecimento nenhum sobre o usucapião. Comecei a estudar o provimento, a gente contratou um engenheiro, porque eu não me senti competente na época para fazer o georreferenciamento, a parte técnica sozinha. Então, a gente contratou um engenheiro, contratamos um advogado. No meio do percurso, a gente trocou advogado, porque teve muita enrolação no processo. Contratei uma amiga. Quando eu contratei essa amiga, o negócio andou assim muito rápido. Então, aí saiu o documento dele por meio do usucapião extrajudicial. Então, a gente conseguiu regularizar essa primeira terra que ele conseguiu comprar. E, através dessa terra, ele foi ganhando um dinheirinho, comprando um gado aqui, um gado ali, e assim ele foi comprando cada vez mais terras, né? E essas terras que ele foi comprando, uma outra coisa que eu acho muito bacana é que ele nunca vendeu um imóvel rural. Sempre comprou. Então, assim, eu até converso muito com meu marido, com ele, com as pessoas, que o meu intuito também não é vender. Uhum. Porque quem vende não consegue comprar de novo. Verdade. Né? Esse é um conceito muito utilizado, principalmente por grandes investidores. Né? O seu movimento de aquisição, ele precisa ser contínuo, constante e crescente. Né? Então, você fazer essa negociação de compra e venda, eventualmente você até tem algum tipo de, num cenário de volatilidade do metro quadrado, do hectare, você consegue até ter um lucro, mas isso não é uma constante ao longo da história. Sim. Né? Então, certamente é uma decisão de investimento muito acertada. Sim, e para quem quer perpetuar no agronegócio mesmo, né? Claro, se você for vender um imóvel, você tem uma estratégia para expandir, às vezes, em outro lugar, ou ter um negócio muito melhor, ou uma permuta, né? Mas o meu pai, ele é pecuarista, ele não é da lavoura, então ele é aquele cara muito seguro, né? Ele não é igual um agricultor, ele assume mais riscos que um pecuarista. Verdade. Né? Então, assim, ele sempre foi comprando um pedaço aqui, um pedaço ali, e assim até hoje. Uhum. E o que me fez, né, ter essa paixão pelo agro é toda essa história. E sempre desde pequena acompanhando, por mais que meu pai queria que eu ficasse lá ajudando ele, eu acabei seguindo um
outro caminho, o meu caminho, né? Mas continuo ajudando ele de outras formas, de formas mais burocráticas, digamos assim. Ah, que legal. E hoje você trabalha em que especificamente com o seu pai? Ou você não trabalha com seu pai, só trabalha na Agroturn? Eu vou falar sobre a Agroturn mais na frente, mas você se formou em engenharia, né? Sim. E ainda está fazendo direito agora, é isso? Sim. Ah, você gosta de estudar, né? Eu gosto, Estou sempre em constante aprendizado. Em 2013, eu saí de Juruena, né, com 17 anos de idade. Nossa, saí de Juruena em 2013 para ir para Rondonópolis fazer engenharia agrícola e ambiental na UFMT. Por que eu escolhi esse curso de engenharia agrícola e ambiental? Eu não quis fazer agronomia porque meu irmão já era. Por que eu vou fazer a mesma coisa que meu irmão? Aí eu fui fazer agrícola e ambiental, que todo mundo acha que é a mesma coisa que agronomia, mas tem algumas diferenças. Fui para Rondonópolis muito nova. Foi uma decisão, assim, que até meu pai no início foi um pouco contrariado, mas, assim, nunca deixou de apoiar. Minha mãe sempre, não, ela tem que ir, né? Porque minha mãe, a história dela foi ser o alicerce e o apoio. Ela não teve uma profissão remunerada, né, fora de casa. Ela foi do lar, cuidou dos filhos, levou marmita na roça. Então, aquela mulher apoiadora. E que né? missão maravilhosa. Uma missão maravilhosa que hoje, assim, eu olho para trás e eu vejo que meu pai não teria conquistado o que ele conquistou se tivesse uma mulher, às vezes, diferente do lado dele. Verdade. Né? E hoje eu vejo isso no meu casamento também, né? Verdade. Nós temos uma missão muito engrandecedora, que é quem trabalha fora, ter a sua missão fora, e ainda a gente tem que cuidar do nosso lar. Porque a gente não consegue terceirizar essa função dentro de casa. Exatamente. E olha só o motivo pelo qual você é tão bem estruturada, né? Porque você teve pais que passaram esses valores para vocês, que deram a vocês condições de crescerem nesse alicerce que você falou, né? Nessa base, sólida, fundamentada nos princípios e valores que levam a gente a crescer, se desenvolver com caráter, né? Com força, com garra. Aí tá explicado. Conseguiu entender um pouquinho, né? E aí fui para Rondonópolis, e aí minha mãe, não, você tem que ser independente, não pode depender de homem, vai. Então, assim, aí eles me levaram para Rondonópolis, lá comecei, né, a faculdade, me formei em março de 2018. Eu nunca consegui trabalhar durante a faculdade, era em tempo integral, eu me dediquei totalmente à área de estudo, participei de iniciação científica, fui monitora de disciplina. Então, assim, eu vivia dentro da faculdade. Eu tive, assim, 100% de envolvimento com aquilo. Então, assim, não fiz nada fora, só ali na faculdade. E aí eu me formei em março de 2018, e aí eu trabalhei numa empresa em Rondonópolis, na parte de regularização fundiária e ambiental. Na época, eu só queria um estágio, porque eu não tinha estagiado ainda, eu não tinha vivido a parte profissional, a parte prática, só tinha vivido a faculdade. E a gente sabe que a faculdade ensina a gente a estudar e tudo, mas o que a gente aprende, o desenvolvimento com o dia a dia é no trabalho, né? Então, eu estava louca atrás do estágio. Me matriculei em vários estágios, AMAGE, Cargill, um monte, não passei em nenhum. Ninguém me abriu as portas. Ninguém. Passei num seletivo de uma empresa de energia, mas aí era várias fases, eu fiquei para trás na segunda fase, então eu não conseguia entrar. E aí eu pensava, gente, mas o que tem de errado, né? Meu coeficiente da faculdade é bom, nunca reprovei, sou uma boa aluna, por que eu não estou conseguindo, né? E aí eu bati porta numa empresa em Rondonópolis, cheguei, pedi um estágio, implorei por um estágio, eles me abriram as portas. Eu trabalhei lá por 1 ano e meio na parte de ambiental. Então, eu trabalhava com cadastro ambiental rural. Eu entrei lá em 2017, um semestre antes de formar. E em junho de 2017, a gente teve uma transição lá no estado, que foi sair do CAR federal, né, o cadastro ambiental rural, pelo SICAR, que é o sistema federal. E o Mato Grosso, ele foi um dos pioneiros em implantar um sistema próprio para cadastro ambiental rural, que é o SINCAR, que ele até hoje ele
está em pleno funcionamento. Então, a gente tinha um desafio na época de entender esse sistema. Então, eu comecei a trabalhar e peguei esse desafio inicial. Então, eu já comecei nessa parte ambiental da regularização, trabalhava com licenciamento ambiental, iniciei estagiário e fui para analista depois. Quando foi em fevereiro, uma experiência, né? Tive uma experiência muito boa. A empresa se chama Vértice, não sei se você já ouviu falar. Uma empresa bem estruturada lá na região, que me abriu as portas para iniciar nessa profissão. Quando eu iniciei na parte de estágio, meu pai falou para mim bem assim, uma das partes assim que eu fico um pouco contrariada, porque assim, foi o que me motivou, porque eu fui contra o que meu pai me falou. Ele falou assim, essa profissão não vai ser boa. Você vai viver entulhada de papel em cima da sua mesa, não vai conseguir resolver nada. É uma parte burocrática, órgão, é tudo muito... Essa era a visão dele como produtor, né? O engenheiro pega nosso dinheiro e vai embora, some... né? Então, ele sempre pensou isso de engenheiro... Experiência amarga que ele teve, provavelmente. Amarguíssima, de engenheiro que chegou nessa terra mesmo que a gente regularizou, chegou, cobrou um valor, sumiu, né? E advogados também acontecia muito, até porque tinha muitos iniciantes, especuladores e nada de especialista na região. Né? Então, ele tinha essa visão um pouco... amarga mesmo. Traumatizado, né? Isso, da parte de regularização. E aí eu pensei comigo, poxa, então é uma área boa para eu trabalhar. Porque se tem muita gente ruim, se eu for um pouco boa, eu vou bem. Então eu falei assim, é isso. Aí em fevereiro de 2019, o meu marido, ele formou em engenharia mecânica lá em Rondonópolis também pela UFMT. E ele foi para Cuiabá trabalhar com elevador. Hoje ele tem a Kaizen Elevadores, né, que é uma empresa de... elevador na parte de alto padrão, faz personalização de elevador. Então, ele está montando a primeira indústria do estado de Mato Grosso em elevadores. Também. Não, ele é goiano. Goiano? Que legal! Ele é goiano. Só que desde criança ele mora em Cuiabá. Né? Ele saiu só para fazer faculdade em Rondonópolis, morou alguns períodos da vida, estudou aqui no WR, né? E aí... ele foi para Cuiabá e a gente ficou 5 meses num bate-volta Rondonópolis-Cuiabá, e era numa época que estavam duplicando rodovia, então estava bem caótico mesmo. E a gente pegava muito essa estrada. E aí eu estava bem cansada já, e ele também. E aí foi quando eu pedi demissão em Rondonópolis e fui para Cuiabá. E aí, nesse momento de pedir demissão, eu já sabia que eu queria empreender em algum momento. E até na empresa que eu estava, eu sempre falava que eu queria empreender, né? Tanto que eu lembro que quando foi feito o DISC lá na empresa, o meu perfil deu empreendedor, né? Então, eu não tinha essa característica de ser analista, eu tinha essa característica de ir para novos horizontes mesmo, né? Desbravar, feito seu pai. De desafio. E aí, fui para Cuiabá. Meu marido montou uma mesinha debaixo da escada onde a gente morava. E ali eu comecei a Agroturn. E a Agroturn é a Agroturn desde março de 2019. Né? Nossa. Por que Fez que eu... 5 anos já. Hã? Já passou daquela curva do anos. Serasa, né? Que as empresas quebram, né? Que as empresas fecham. Então, você já passou da primeira fase. Passei dessa primeira fase já. Graças a Deus, né? Que bom. Não quero virar estatística. Muito bem. E aí foi quando eu fundei a Agroturn. Então, foi isso que me fez trabalhar com regularização. Foi ver que tinha muito profissional, que era uma área bem defasada mesmo, com muito profissionais. Carente, né? Exatamente. É verdade. E a demanda naquela região lá do Mato Grosso é absurda. Né? Eu imagino que você deva ter fila de cliente, né? Porque... A gente está num momento atualmente da empresa que não é que a gente tem que escolher o cliente que vale a pena, né? Até porque, para mim, todo produtor rural que tem uma demanda vale a pena. Desde o pequeno até o médio até o grande. Mas a gente precisa, de fato, trabalhar muito bem com a demanda, prazo e preço. Para não dar conta para dar conta, né, de manter a qualidade, né? E ser resolutiva, né? Conseguir até o final. Sim, um dos nossos valores, um dos valores da Agroturn é eficiência,
né? Então, é ser ágil. Eu falo muito para minha equipe, chegou um e-mail, vocês estão com o e-mail aberto, vocês abram o e-mail e não deixem aquela pessoa sem resposta. Chegou um WhatsApp, respondam o WhatsApp. Se não vai conseguir responder no momento, fala: oi, tudo bem? Te retorna assim que puder. Mas, assim, não deixar ninguém sem resposta. O meu WhatsApp, ele é zerado. Ele não é aquele WhatsApp que tem 451 mensagens não lidas. Eu zero ele. O meu trabalho maior hoje é responder o WhatsApp. E é um trabalho grande, viu? Eu sei, porque eu também passo por isso. Eu não gosto de deixar ninguém sem esperando. Resposta. E é muito ruim. Eu tenho essa ansiedade. Fica na minha cabeça, até eu ficar em paz, eu tenho que resolver o problema do cliente, ou pelo menos dizer: olha, espera que a gente vai conseguir resolver. Ou dar fluxo naquela dúvida dele. Pois é. Exatamente. Pois é, muito bem. E aí, já cresceu a AgroTurn, não é mais só você, e agora você já tem uma equipe, né? Sim, hoje a gente tem uma equipe, estamos em 11. Né? Temos engenheiros florestais, engenheiro agrônomo, e técnico em geoprocessamento e técnico em agrimensura. Ah, que legal. E então, eu que sou engenheira agrícola e ambiental. Uma equipe multidisciplinar que consegue atender o seu cliente na demanda dele de regularização fundiária. Fundiária e ambiental. E ambiental também. Isso, exatamente. Então, a gente tem a parte fundiária e ambiental. E tem a equipe também, que a gente tem uma equipe há mais de 3 anos, que ela não é fixa, mas é uma equipe já que a gente tem uma parceria muito forte com a equipe de campo, de fazer inventário florestal, identificação botânica para projetos de desmate. Então, hoje o meu desafio maior não é nem mais conseguir cliente, é gerir pessoas, essa parte de processos, né? Lidar com as demandas que chegam. Mas lá em 2019 era eu e um sonho também, 0 clientes. Cheguei em Cuiabá com 0 clientes. E uma coisa que eu sempre tive comigo os clientes que eu atendia na empresa que eu trabalhava, eu nunca fui atrás de nenhum. Eu recebia mensagem e falava: olha, não estou mais lá, retorna lá e veja quem posso te atender. Então, eu tinha isso muito claro, essa linha ética, né? Porque ética é ética, não tem meio ético e mais ou menos ético. Exatamente. Né? Então, se o cliente era daquela empresa, se por aventura em algum momento ele chegar no meu escritório, eu vou atender ele. Né? Mas lá eu saí com 0 clientes. Eu lembro até hoje que o primeiro cliente que a gente teve foi uma empresa de aviação agrícola para poder fazer a parte de regularização dela. Então, foi o primeiro cliente. Em 2019, eu apresentei para a minha equipe os resultados nossos do semestre, em julho. Até eu fiquei assustada na hora que eu fui fazer a apresentação, porque eu fiz para eles assim, o tanto que a empresa vem crescendo, para eles também acreditarem. Né? Não sou só eu que tenho que acreditar. Eles estão lá todo dia, dando a vida deles, né? o dia deles na empresa, então eles também têm que ter um propósito e acreditar nisso. É verdade. E aí eu mostrei para eles, até eu fiquei assim chocada, porque em 2019 eu atendi 3 clientes durante o ano inteiro e enviei, acho que 9 propostas, 9 orçamentos, e fechei 3, né? Tive uma taxa de conversão muito alta, de 33%. 33%. Exatamente, né? Tem que ver pelo lado bom. Pro primeiro ano de atuação, excelente, Sim, né? Tem que olhar pelo lado positivo, né? Fechou 3, mas foi uma taxa de conversão bem alta. É verdade, é verdade. E aí, quando eu vim fazendo essa escala para eles desde 2019, quando eu peguei 2022, 2023... E o primeiro semestre de 2024, só no primeiro semestre de 2024, eu já enviei o mesmo tanto de propostas que eu enviei no ano todo de 2023, com uma taxa de conversão de 43%. Uau! Então, hoje, os nossos clientes, a maioria, eles vêm por indicação. Isso é fato. Crescimento orgânico. Exatamente. E o cliente que ele chega por indicação, ele já chega assim querendo te contratar. Então tem menos objeções para você contornar. É um cliente que alguém já indicou porque você já fez um bom serviço. Então assim, é muito mais fácil fechar um negócio. Então, e Kelly, do jeito que seu pai falou, é bem verdade. É uma área muito difícil. Né? E para você se destacar numa área muito difícil, você tem que ser muito competente. E aí a sua competência fala por você.
né? Você conseguir furar todos esses obstáculos, né? Legislação extremamente rebuscada e muito complexa, cada vez com legislações diferentes. Aí você tem mudança também de governo, né? Que mudou muita coisa no que diz respeito à legislação, o entendimento do governo sobre a questão ambiental mudou bastante, né? E você está numa área excelente, você vai crescer cada vez mais, porque vão ver o seu trabalho e você conseguindo dar efetividade, né? Você conseguindo dar resposta para o seu cliente. E é uma área difícil, seu pai tem toda a razão. Sim. Né? E você também tem toda a razão de investir em algo muito difícil para você se destacar. Tá de parabéns, isso mesmo. Obrigada. Trabalho da sua mãe, viu? Exatamente. Mas muito legal. E você, como é que você chegou na questão de fazer constatação prévia, perícia prévia das recuperações judiciais, que tem sido uma grande demanda atual, né? Sim, nós atuamos com a parte também preventiva, que é constatação, fazer laudo técnico, ir num imóvel rural constatar o quanto tem de área aberta, o quanto tem de área fechada, se aquela área está produzindo ou não. E com isso, nós fizemos muitas parcerias, né? O meu foco em 2019, quando eu mudei para Cuiabá, eu não conhecia ninguém. Então, o meu foco foi atingir advogados. Eu tive essa estratégia. Eu não vou atingir o produtor rural, vou atingir advogados. Então, eu fiz uma lista enorme de advogados que atuavam com agrário e ambiental, em Cuiabá, principalmente. E eu mandava e-mail, mandava WhatsApp, marcava reunião. E 2019 foi um ano de ficar só indo atrás disso. Então, eu conheci muitas pessoas. Eu ia muito em evento. Um dos nossos outros valores é quem não é visto não é lembrado. Então, a gente sempre está indo em eventos, sempre está indo em congresso, participando de cursos. Isso é uma coisa que eu priorizo muito, né? Tanto que eu estou em Goiânia hoje para gravar o nosso podcast. Amanhã estarei em Brasília participando de um evento com mulheres advogadas sobre parte de gestão de processos, gestão de pessoas, gestão do escritório em si. Sim. E fiz muita parceria com advogados na época, indo nesses eventos. E sempre conversando bem pouco, assim, tímida. Eu chego num evento, aí tem uma pessoa que eu vi, às vezes, no Instagram, chega nela, oi, você é fulano de tal, né? Então, e aí já vai, né? Já troca o WhatsApp, já conversa, então assim, eu sou bem pra frente mesmo, né? Tanto que você me perguntou, o que você veio fazer aqui no escritório em 2022? Eu vim conhecer. Eu vim conhecer. Num feriado. E o doutor João Domingos e o Matheus me atenderam, assim... Nossa, com uma gentileza que eu fiquei até sem graça. E aí eu fiz muitas parcerias com advogados. E nessas parcerias, os advogados trouxeram a demanda. Ah, você tem drone? Tenho. Ah, eu preciso de um levantamento de drone para constatar que a área está produzindo, que ela tem X de área aberta, tanto de área fechada, porque eu preciso juntar isso numa perícia de recuperação judicial. Então, a nossa atuação hoje na parte de apoio de recuperação judicial com escritórios de advocacia é na parte de fazer laudo técnico de constatação, né? Que é ir no imóvel, verificar no imóvel o que está sendo produzido, a infraestrutura, né? Se teve perda de produção ou não, e fazer a parte também de dinâmica de imagem para demonstrar o quadro de áreas, quanto que tem de área aberta, quanto que ele tem de lavoura, né? Ou pecuária. Essa é a nossa atuação com a parte de recuperação judicial, que não foge da parte de regularização, porque a gente tem a expertise de geoprocessamento, então quando chega uma demanda de uma recuperação judicial, o advogado ele manda para a gente uma coordenada da propriedade, com isso eu já consigo baixar o perímetro, buscar se tem CAR, buscar no nome do proprietário, né? Facilitar o serviço também do advogado, né? Já mastigar para ele, tem um CAR, então o perímetro é esse, a gente vai lá em loco, vai constatar o que tem dentro desse perímetro e fazer um laudo para você. Né, que isso engrandece o trabalho do advogado na hora de pedir uma recuperação judicial, né, e até a gente tem participado da parte de apoio do perito do juiz mesmo, né? Sim, do próprio AJ, isso, né? Do do AJ, exatamente.
Muito bom. E esse mercado é um mercado que hoje está crescendo bastante, né, devido a essa crise que a gente tem vivido, Sim. né? E é uma crise que não tem uma expectativa de solução no curto prazo. Então, eu acho que você vai ainda fazer muita constatação prévia, viu, daqui para frente. Também acho. A gente tem tido muitas demandas também aqui. Nós atendemos do Brasil inteiro, temos clientes lá do Mato Grosso também. E, de fato, esse relatório, ele é imprescindível para que a gente possa demonstrar para o juízo que existe ali uma atividade que precisa ser preservada, que a atividade tem sido bem gerida e que, por motivos alheios à vontade daquele gestor, daquele produtor rural, ele está enfrentando uma crise, mas ele quer continuar a produzir e ele tem condições disso, né? Eu vi um vídeo seu no Instagram, do João Domingos, do escritório, que você falava assim, como a recuperação judicial muitas vezes é mal vista, né? Nossa, caloteiro, alguns pensam, né? Aí aquele vídeo seu, acho que eu até repostei ele, porque ele ficou assim, sensacional em demonstrar justamente isso, que a recuperação judicial é um meio daquele produtor não dar o calote. Exatamente. Né? Tem N formas dele dar o calote. E recuperação judicial não é uma delas. É uma negociação para realmente... Definitivamente. Exatamente. Então, essa explicação a gente tem que levar para quebrar esse pensamento que o pessoal tem. Exatamente. E aí você resolveu fazer direito. Como assim? Há 2 anos e meio atrás, eu fui nomeada para ser conselheira do CONSEMA, que é a Junta Julgadora de Recursos de Processos Administrativos. Que legal. Né? Então, assim... Ela é da prefeitura ou do estado? Não, do estado. Isso. Então, assim, lá no estado de Mato Grosso, a gente tem a SEMA, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, quando tem um embargo, uma multa ambiental, gera-se um processo administrativo ambiental, que é feito a defesa, né? E aí, por meio da decisão administrativa, a SEMA, ela mantém aquela multa ou ela reduz e aí vai para o recurso. E aí o advogado faz o recurso, junta laudo técnico e eu tô como uma conselheira da terceira junta de julgamento. Conselheira técnica. Conselheira, isso, com expertise técnica, em que eu emito voto, né, dizendo se mantém a multa ou se cancela por algum motivo, e também participo das reuniões em que é julgado esses processos. Quando eu entrei no CONSEMA, eu me vi numa dificuldade muito grande em julgar processos quando não tinha uma parte técnica, por exemplo, quando deveria ser analisado o devido processo legal. Se teve o direito à defesa, né? Se não teve cerceamento, se não teve cerceamento de defesa, se teve a notificação de forma correta daquele produtor, né? Se foi via diário oficial, se foi feita tentativa via AR, prescrição intercorrente punitiva. Aí eu, como engenheiro, meu Deus do céu, como que eu vou aprender tudo isso? Eu tive pessoas sensacionais do meu lado, né, advogadas que me auxiliaram muito e que me auxiliaram, e eu divido essa cadeira sobre a qual eu participo com outro advogado. Então, quando eu tenho uma dúvida jurídica, eu passo para ele, e ele tem dúvida técnica, pergunta para mim. Então, eu me vi assim, gente, é um mar que eu preciso nadar também, eu preciso entender, porque eu, como empreendedora da parte técnica, muitas vezes a demanda, o processo chega para mim. Eles vêm primeiro em mim, depois vão para um advogado, muitas vezes. Então, eu tenho que entender, por exemplo, entender do auto de infração, do termo de embargo, da notificação e do processo, se ele foi notificado, qual que é o prazo dele de defesa, para eu procurar uma parceria jurídica e falar assim, olha, o prazo dele é tal, já vi aqui, eu analisei uma defesa aqui da parte técnica, o que você vê da parte jurídica? Então, assim, eu fui sendo incluída, né? Incluída nesse meio jurídico, que foi quando eu iniciei direito, né? E hoje eu estou no 4º semestre, só que eu consegui aproveitar algumas disciplinas e também eu puxo muita disciplina. Esse semestre mesmo eu estou com 10 disciplinas, né? Então é bem pesado, né? Tocar a empresa e ainda fazer 10 disciplinas ao mesmo tempo, 10 provas no final do semestre. E isso tem me trazido também muitas oportunidades. Sem dúvida. Ainda não sei se irei advogar,
né? Nunca na minha vida pensei que eu ia ser advogada. Nunca, nunca mesmo. Tô sendo bem sincera, assim, nunca imaginei que seria advogada. Mas o meio acabou me levando. Conduzindo, né? E eu tô muito feliz porque tem me trazido muitas oportunidades. Hoje eu tô muito mais em evento jurídico do que técnico. E tem sido, assim, engrandecedor para mim. E até alguns mentores da parte científica, né? Que são pessoas, autoridades do direito ambiental. A gente estava 2 dias atrás com um congresso de meio ambiente lá em Cuiabá, que veio autoridades do Brasil inteiro de direito ambiental. Kurt Trenepol, que foi um dos presidentes do IBAMA já, estava lá também. Então, assim, eu estou muito envolvida nesse meio, e um dos palestrantes, ele falou para mim, você está com anos-luz, né? Porque você entende a parte técnica e ainda vai entender a parte jurídica. Então, assim, vai ser melhor. Esse casamento aí, certamente, vai te dar uma alavancagem absurda. Porque Exatamente. Quantos engenheiros você conhece que são advogados e quantos advogados você conhece que são engenheiros? Poucos. São raríssimos, né? Ou você segue na área de humanas ou você segue mais na área de exatas. Então, Sim. dificilmente você consegue reunir essas duas habilidades que são complementares, né? Mesmo que você não vá advogar, né, Kelly? Você tem esse conhecimento jurídico que vai agregar muita coisa na sua atividade. Sim. Eu lembro até hoje o dia que eu aprendi o que era prescrição intercorrente, prescrição da pretensão punitiva. Chegou uma multa no escritório e aí eu chamei a Gabriela, que é uma parceiríssima minha, né, e hoje amiga da parte, ela é advogada ambiental, ela atua exclusivamente com advocacia ambiental no estado. E ela falou assim para mim, dá uma olhada, 5 anos antes dessa multa, como que estava na imagem de satélite? Eu fui lá, né, fiz a parte operacional do negócio, olhei a imagem 5 anos atrás, eu falei, não tem uma imagem. Aí eu puxei 5 anos e em 1 mês eu vi que tinha sido começado a desmatar a área da infração. Aí ela falou para mim assim, eu quero uma imagem o mais próxima possível de exatamente 5 anos antes desse auto de infração. Aí eu comprei uma imagem na época, isso faz uns 4 anos, mais ou menos. 4, 3 anos. 3 anos. Eu comprei uma imagem de satélite de 7 dias antes. 5 anos e 7 dias antes do auto de infração. E a área já estava toda desmatada. Ele já tinha finalizado o desmate da área objeto do auto de infração. Aí ela falou para mim assim, tá prescrito? Aí eu, explica. Aí ela falou assim, a SEMA, ela tem 5 anos após o ato, né, para ela emitir uma multa. A finalização, a consumação, né, para ela emitir um auto de infração. Se você vê que 5 anos e 7 dias mantém-se assim até hoje, tipo, não avançou aquele desmate, ele acabou ali 5 anos e 7 dias, então esse auto de infração, ele está prescrito pela pretensão punitiva por ter sido finalizado antes de 5 anos. Aí a gente comprou a imagem, eu fiz um laudo técnico bem robusto na época para demonstrar, não junta só um mapa, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo nos cursos que eu dou, na imersão, né, para as pessoas que eu converso. Advogado não faz laudo e engenheiro não faz defesa. Porque administrativo, eu posso, como engenheiro, ir lá e fazer uma defesa administrativa. Não é obrigatório advogado. E tem muito, tá? Mas o engenheiro, ele entende de cerceamento de defesa, de notificação, de prescrição? Não entende. Então, ele não tem que fazer a defesa, porque defesa não é só a parte técnica. Tem a parte jurídica do negócio. Às vezes, pelo técnico, você não vai conseguir anular um auto de infração, mas se você for pela parte do processo, você vai conseguir. E aí a gente fez um laudo técnico e a advogada protocolou a defesa junto com o laudo técnico. E logo na decisão administrativa, esse auto de infração foi anulado e o embargo do produtor foi anulado também e ele voltou a ser feliz. Muito bom. Né? E daqui a pouco você vai fazer o laudo e a defesa também. Olha, não sei ainda. Não vou dar esse spoiler. É algo que eu ainda estou estruturando dentro de mim, como que vai ser tudo isso. Né? Tem que ver até a parte legal, se
onde são meus limites de atuação como duas profissões. Ainda tem que fazer toda essa análise. E como é que você está vendo o mercado agora, nesse tempo aí tão difícil, né, de muitas crises, de muitos problemas ambientais, a gente sendo pressionado pelo mundo inteiro para cuidar dessa questão ambiental. A gente tem uma questão política também que tem distorcido tanto a essência, né, o fundamento da proteção ambiental para alcançar questões políticas, né? Como que você está vendo essa bagunça toda aí que a gente está vivendo? Eu tenho uma dor que é a mesma dos produtores rurais e pode ser a sua também como advogada do meio do agronegócio. Tem-se ideia você ter uma propriedade que você tem 1.000 hectares passível de desmatamento, que você pode, pela legislação, pelo Código Florestal, né, pela Constituição Federal, artigo 225, de você produzir naquela área que você tem, né, dentro respeitando a reserva legal, você pode desmatar aquela área. E aí vem uma pressão do mercado dizendo, se você desmatar a área sua que é passível, eu não vou comprar de você. É isso que fala-se sobre o desmatamento zero, né? Moratória da soja e da carne. Então, isso tem assustado muito os produtores. Eu já tive processos em andamento no escritório que a gente estava numa parte do desmatamento andando e o cliente chegar a ligar para a gente e falar assim, arquiva meu processo dentro do órgão, senão minha certificação ela vai ser suspensa ou eu não vou conseguir vender para tal comprador. Então, assim, eu sinto essa dor e hoje, como estudante de direito, né, que estudante de direito é metido, né, gosta de ficar falando de princípio e não sei o quê. É uma violação da nossa Constituição. É verdade. Não é? É verdade. Não poder desmatar uma área que você é passível de abertura. Você não está desmatando uma área de reserva. Então, assim, como que eu vejo isso? Eu vejo que cada vez mais essa pressão vai levar o produtor a querer ganhar dinheiro com a mata fechada. Por isso que está super em alta falando sobre crédito de carbono, que é uma área azul ainda se explorar. Eu não entendo muito ainda sobre esse mercado, né? Mas os produtores, eles estão com medo de desmatar legalmente suas propriedades. Porque se ele desmatar hoje, ano que vem ele não vai vender gado, ele não vai vender a soja que ele plantou nessa área. E não condena só aquele pedaço desmatado, vai condenar a fazenda dele. Exatamente, toda a produção dele, exatamente. toda a atividade. É verdade. Então, essa pressão do mercado, ela tem influenciado no nosso trabalho diretamente, né? A gente está agindo muito mais hoje na parte consultiva, até do que contencioso, né? Aquele produtor, ele quer se prevenir desse problema, né? Então, ele está buscando produzir na área que ele tem. Alguns, não, vou desmatar, é meu direito, depois eu vejo o que eu faço. Alguns já são mais, né, precavidos, não estão buscando desmatar. Eu vejo essa pressão de forma negativa para o mercado, certamente negativa. Né? Agora, muita gente não sabe o que é a moratória. Explica pra gente o que é essa moratória aí, o que está acontecendo. A moratória da soja, né? Muito fala da moratória da soja, mas tem a da carne também. Da carne. É um acordo comercial de não comprar, né? As empresas que estão junto nesse acordo não comprarem de áreas desmatadas pós 22 de julho de 2008. É como um boicote, né? E isso não fala desmatadas ilegalmente, aí que entra. Desmatadas ilegalmente, legalmente. Que estão dentro do bioma amazônico. Então, Mato Grosso está sendo altamente impactado por isso. Seja a propriedade em bioma de cerrado ou bioma floresta, o nosso estado está em um bioma amazônico. Então, a moratória da soja, aqueles produtores, eles não vão conseguir comercializar se eles tiveram esses desmates. E isso tem alcançado uma parcela muito significativa. E de que maneira que os produtores rurais estão reagindo a isso? Como que eles estão conseguindo sair dessa situação difícil? Porque esse boicote aí pode afetar, inclusive, a continuidade da atividade deles. Sim. Eu fiz a educação executiva no INSPER em fevereiro, em Direito do Agronegócio. E lá estava um dos
conselheiros de um frigorífico, né? E falou-se muito sobre isso, né? Isso é totalmente comercial, não tem nada de interesse ambiental nisso, é interesse econômico, puramente. Então, os produtores, os meus clientes, têm reagido como todo produtor reage quando é imposto algo para ele. E ele tem que se adequar, né? E o que a gente tem vivenciado muito dentro do escritório? A regularização dos produtores bloqueados, né? Hoje não tem-se somente embargo, tem-se também o PRODES, que é um monitoramento que é feito que não necessariamente se você tem uma área detectada PRODES, você vai ter um embargo, que é aquelas áreas desmatadas pós 2008, não é possível comercializar gado daquelas propriedades em bioma amazônico, e quando é encerrado tem uma data de corte de 2019. Então, é feito uma análise se a gente consegue contestar esse PRODES. Então, a gente tem trabalhado com muito laudo de contestação de PRODES e muitos têm sido aceitos para esse produtor conseguir comercializar. Uhum. Mas a parte dos desmates novos ainda é uma solução a ser... É um problema, né, a ser digerido e ser guiado por nós técnicos e jurídicos. Porque ano que vem, eles vão adotar 100%, os maiores frigoríficos vão adotar 100% a questão do desmatamento zero. Tá? Esse ano ainda tem um ou outro que passa. Mas ano que vem isso vai se tornar ainda mais crítico. 2025 para 2026. Uhum. E eu vou te dar aí como dica, o mercado de crédito carbono tem crescido muito, nós temos sido muito demandados, né, por justamente isso que você disse, né, o nosso cliente, o produtor rural, ele precisa rentabilizar aquela área que ele não pode desmatar, e aquela área que ele poderia desmatar, mas não desmata para evitar esse tipo de problema, né? Principalmente nessa região aí do bioma amazônico, que é um bioma extremamente utilizado e muito rentável num projeto de crédito carbono. E a gente tem alguns parceiros aqui, depois eu vou te dar a dica para você entrar em contato com eles, porque de verdade é uma dor do nosso produtor rural. Sim. E que ela precisa ser vista com mais cuidado por nós, porque a nossa pretensão, tanto a sua quanto a minha, é auxiliar esse produtor rural a continuar a sua atividade, que essa atividade seja lucrativa, que essa atividade seja crescente, né? E a gente precisa tanto disso, né? O nosso agronegócio tem um percentual tão grande de enriquecimento do país, né? Se a gente considerar lá o percentual de participação do PIB. Então, é muito interessante o que você está dizendo e como eles precisam de ajuda, de auxílio. Sim, né? E cada vez mais nós, profissionais, temos que estar buscando essa melhoria contínua, o aprendizado contínuo, para a gente estar capacitado, porque os produtores, eles estão também se informando, se capacitando. Eu tenho um produtor rural hoje que vive na roça, mas que chega no escritório e sabe o que é uma prescrição. Já pensou eu, técnica, não saber? Não saber? Né? Não tá preparada? Eu tenho um produtor que sabe certinho o que é a moratória da soja. E se ele chegar no meu escritório para fazer um desmate e eu não orientar ele sobre a moratória, ele vai saber que eu tô só querendo vender o desmate para ele, né? Então, a gente tem que estar cada vez mais capacitado. O mercado de carbono, ele tem me chamado muita atenção, tenho buscado cursos, inclusive em outubro eu vou estar em São Paulo num evento que vai ter lá, eu acho que no Santander, sobre clima, é uma conferência de clima e carbono. Então, eu tenho buscado cada vez mais estar nesses locais onde está se falando disso. Porque uma coisa é você ter a propriedade, você inventariar ela, fazer a parte técnica do negócio, mas outra é você conseguir comercializar esse crédito no mercado. E quem que vai comprar? Então, é um mercado complexo. Complexo porque ainda é novo, né? E porque a gente ainda está se especializando nisso. Mas sim, é um conteúdo que a gente tem que estar cada vez mais buscando, e eu quero que você me passe, sim, esses nomes. Vou te passar. Desses mentores para a gente estar cada vez mais buscando, porque Mato Grosso, Pará, né, Amazonas vão ser estados que vão... E por outro lado, o que a gente percebe? É que quem quer fazer essa venda, né, quer
construir um projeto e vender esse ativo ambiental, também precisa de você. Sim. Precisa da sua atividade. Porque se ele não tiver a sua atividade, ele não consegue finalizar o projeto. Sim. Então, muitos aventureiros chegaram, a gente sabe que o mercado assim, tem um certo senão por causa de muitos aventureiros que fizeram bobagem, que levaram dinheiro do produtor Sim. rural, que prometeram, não conseguiram cumprir, né? Mas certamente esse casamento entre a ponta de venda desse ativo ambiental e a ponta de construção desse projeto é que vão realmente dar efetividade para esse produtor rural utilizar esse ativo ambiental. E se ele pode se beneficiar, se remunerar por essa reserva obrigatória ou não, por que ele não faz isso? Ele tem que Sim. fazer. Então, a gente tem que providenciar meios para que ele consiga desenvolver esse projeto, consiga também Sim. vender os seus ativos ambientais. E até aquele produtor que ele já desmatou toda a sua área passível, ele consegue fazer na sua área de reserva, né? Então, Sim. assim, é um a mais para ele, né? Às vezes, se a soja, o gado tá ruim, ele vai ter outro recurso entrando, outra fonte de renda para ele poder... Aí, até uma aposentadoria, né? Exatamente. Tem muita coisa para explorar ainda, Muito. né, Kelly? E a gente tem um propósito muito forte, que é o produtor rural. Uhum. Né? Então, por isso que a gente vem buscando cada vez mais se especializar. É isso mesmo. E aí, voltando um pouco para sua família, e seu pai continua sendo pecuarista? Sim. Lá, trabalhando, a fazenda dele? São quantas cabeças que ele tem? Hoje ele deve estar por volta de 3.000 cabeças, né? E hoje ele arrenda também fazenda, então assim, porque só a terra que tem muitas vezes não dá conta, né? E aí seu irmão trabalha lá com ele? Não, o meu irmão ele é agrônomo, mas ele tem uma empresa de produtos agropecuários em Juruena e também tem propriedades rurais, posto de gasolina. Meu irmão é um empreendedor, empresário nato. Tem posto de gasolina, fazenda e loja de produtos agropecuários. Mas ele também tá nesse meio, mas ele toca as fazendas dele, no caso, Entendi. né? E meu pai ele que toca as propriedades dele, né? Então, assim, os funcionários dele, né? Eu tenho ajudado ele na parte de regularização. Então, assim, ele fez GELs muito antigo que ele não conseguiu averbar na matrícula. Então, eu sou esse suporte para ele na parte burocrática de deixar a fazenda toda redondinha, né? Para ele poder trabalhar tranquilamente, sem ter dor de cabeça com isso. Então, hoje ele não sofre com a parte técnica, ele já tem a melhor engenheira do estado lá do lado dele. Eu acho que todo produtor rural devia ter um advogado e uma engenheira. E um contador. Opa, agora você falou uma coisa importantíssima. Eu estava conversando Verdade. ontem com a minha prima. Ela falou assim, prima, ela morava aqui em Goiânia e está mudando para Cuiabá agora. Ela é nutricionista. Aí ela falou assim, prima, na nossa família já tem médicos, nutricionista, advogado, engenheiro, né? Nossa família é muito multidisciplinar. Eu falei, mas eu tinha que ter um contador, viu? Porque o que eu sofro com contabilidade... Não, essa é uma dor, eu acho que e todo mundo sofre. O contador com isso. é um personagem tão importante em qualquer negócio. É verdade. Que eu falei assim, nossa, mas tinha que ter um contador na nossa família. Vamos impulsionar os priminhos aí a fazer contabilidade. Não, mas é verdade. Kelly, todos os dias a gente fala isso. Todos os dias. Aqui virou um mantra. Por quê? Porque o nosso produtor não tem a cultura da contabilidade. Não. Então, ele não sabe como que ele vai fazer. Como que ele, se não sabe o que ele tem, se não sabe quanto ele deve, se não sabe quanto que ele ganha, como que ele faz uma gestão bem feita? Né? Então já foi tempo em que os produtores faziam lá no caderninho, dava certo. Hoje o mercado mudou muito, né? As informações estão cada vez mais rápidas, você precisa estar assimilando tudo, você precisa tomar decisões, e são decisões que podem impactar muito negativamente ou podem salvar também o seu Sim. negócio. E se você não tem as informações na sua mão, como você faz essa gestão? Muitas vezes a gente recebe aqui produtores que estão numa situação extremamente crítica. Aí você pergunta para eles, e a sua contabilidade?
Não tem. E livro caixa, ou muitas vezes tem? larga na Não, mão, não né? Tipo, não Ou então olha o que finge está que sendo feito. contrata um contador, o contador finge que faz o trabalho, ele finge que está sendo feito e fica tudo um teatro. Sim. Porque no final das contas, quando você olha os números, eles não existem. Né? Então, eu tenho até um contador aqui que eu gosto muito de indicá-lo, porque ele conhece muito o mercado de agronegócio e tem feito, inclusive, muitas recuperações judiciais, porque é necessário a gente ter acesso a essas informações do produtor, né? E eles não fazem. E o imposto de renda também é uma brincadeira, né? O ITR também, né? O ITR é outra coisa. 2024 está sendo o ano que eu mais tenho visto essas notificações por declarações, né? Que foi feito de forma errada, em valores errados, colocar que a área é toda nativa, mas você vai ver o CAR tem área aberta, né? E a gente tem atuado nisso também, na parte técnica de laudo, né? Para muitos advogados, nessa parte de fazer essa defesa do ITR. E quando você vai ver, o ITR dele 2024 é o mesmo de 2018, mas a área mudou. A área aberta mudou e o ITR não acompanhou. Pois é. Né? Pois é. Então, realmente, eu acho que eu sugiro, inclusive, que você faça outra faculdade depois do direito. Não. Faça contabilidade. Você é muito jovenzinha, então vai dar para fazer. Olha, não sei se eu daria conta de uma terceira graduação. Você já tem filhos? Cara? Ainda não. Ainda não. Mas então aproveita, né? Pretendo no curto prazo. Ah, isso mesmo. Mas aproveita porque o filho dá um trabalhão, né? Você tem que seguir os passos da sua mãe, porque deu muito certo. Não, meu filho vai crescer dentro da empresa. Lá no meu escritório vai ter uma brinquedoteca pra ele ficar antigamente, lá, uma cadeirinha pra babar, me ajuda aí. Vai crescer, ele vai ver o trabalho desde cedo, igual eu vi. Muito bem. Agora, Kelly, eu tenho feito aqui muitos podcasts com mulheres que têm relevância no agronegócio, que têm sido referência, têm sido inspiração para muitas mulheres. Eu queria que você pensasse agora numa mensagem para você passar para as mulheres que querem empreender, que querem entrar nesse mercado de agronegócio, que é um mercado que até pouco tempo era predominantemente preenchido por homens, né? Atuado por homens, não só na parte do core business mesmo, né, da atividade rural propriamente, mas também nas atividades paralelas, tinham muitos homens, e agora a gente está tendo assim, o interesse de muitas mulheres, né? O que você fala hoje para uma menina, uma menina que está sonhando aí em construir uma carreira, que tem talvez uma experiência aí de família, que já está no agronegócio, para ela seguir essa carreira que você está seguindo aí, está tendo tanto brilhantismo? Olha, eu nunca me senti ameaçada na minha profissão por ser mulher. Não sei porque se eu não dei foco para isso, né? Mas quando a gente é competente no que a gente faz, a gente vai ser respeitada, independente de ser mulher ou homem. Independente de ser mulher ou homem, vamos ser respeitadas. E vamos ser escolhidas não por ser mulher, mas por ser uma profissional. Então, o mercado vem mudando e para quem é mulher e quiser se destacar, tem que fazer o mesmo que o homem faz. Ser competente, porque o homem que também não é competente não vai se destacar. E não ter medo. Não ter medo. Eu não tenho medo de ser ameaçada por homens. Se hoje um homem tentar me diminuir por ser mulher, ele não vai conseguir. Né? Ter esse empoderamento. Nós, mulheres, temos que ter um empoderamento, é algo que vem de dentro para fora. Muito né? bem. Porque senão, no primeiro momento que tentarem nos diminuir por sermos mulheres, eles vão conseguir. Então, é ter coragem, ser firme, ser competente e mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. E a gente tem uma vantagem, tá? Porque mulher está acostumada a fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Homem não tá, não. É verdade, é verdade. Homem e cuidar de tudo isso não é fácil, né? Exatamente. Porque a gente tem também a nossa casa, né? A gente tem também, daqui a pouco você vai ter seus filhos. Sim. E saber administrar tudo isso é só a nossa cabecinha, viu? Pra conseguir. Fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Às vezes meu marido olha, não, espera aí, deixa eu terminar o que eu tô fazendo. Cara, mas você não consegue me ouvir e continuar o que você tá fazendo? Pra mim é difícil entender como eles não conseguem. A gente tá aqui, sim. Eu acho que as nossas habilidades são bem complementares, né? Cada um desenvolvendo Sim. habilidades próprias, né, de sua natureza, próprias de suas competências e tudo. E eu acho que a gente se complementa muito bem. A gente não precisa ser Sim. masculina, não precisa ser
concorrente do homem. Não, a gente pode ocupar a nossa posição, né? Fazer o nosso trabalho bem feito, né? Com dedicação, com competência, com muito esforço e complementar o trabalho que eles fazem. Realmente. Né? É isso mesmo. Semana passada até chegou um cliente lá no escritório, diferente para mim, eu com a televisão aberta, mostrando para ele lá a área, o que a gente tinha definido. E aí ele me falou, aí eu mostrei uma areazinha para ele aberta, no meio de um nada, dentro da vegetação. Eu falei, isso aqui eu não entendo, isso aqui não foi desmate, foi algo natural. E foi bem aqui que há 2 anos atrás a gente viu uma onça. Aí ele olhou assim, ele, hã? Você foi lá? Eu falei, sim, eu estive lá, porque eu ainda ia, na época, de vez em quando, num campo ou outro, né? Hoje em dia, não vou mais. E eu gostava muito. E uma onça passou do nosso ladinho, assim. Eu e mais 2 pessoas. Deus. E aí ele falou assim, você vai no meio do mato? Aí eu falei assim, não, hoje em dia não, mas já fui muito. Corajosa, né? Mas é isso que você falou. Mulher tem que ser mulher. Ela não tem que querer competir com o homem. A gente não pode perder a nossa feminilidade. Eu falo muito isso. Né? A gente pode ser uma mulher corajosa, ter postura, ser decidida, trabalhar com agronegócio e não perder a nossa feminilidade. Muito bem. Você tá de parabéns, viu? Obrigada. Igualmente, de você, viu? Igualmente. Vou te falar. É muito feliz pra gente encontrar pessoas tão brilhantes, né? Pessoas tão corajosas, né? Com garra. Eu vejo o brilho dos seus olhos, né? Kelly, eu vejo que você vai muito longe, né? Você só está no início de uma caminhada que vai ter muito tempo e muitas histórias para contar. Deus te ouça. Se Deus me der saúde, eu tenho certeza. E vai dar. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui em outros podcasts contando muito mais histórias, contando a evolução da sua empresa. Dá para ficar o dia inteiro aqui conversando. Dá, né? E é gostoso demais, né? A gente falar daquilo que a gente ama fazer. Quando eu vim aqui em 2022, o Dr. João contou a história dele. Hoje eu estou aqui contando a minha, para mim é uma honra imensa. Ah, que bom. Queria te agradecer demais, viu, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, né, o convite e a porta sempre aberta. Eu fico até sem graça, a gente chega aqui, um queijinho com doce de leite, um pão de queijo, um cafezinho, uma água. Meu Deus do céu. E tem mais, viu? Isso aqui a gente fez para você em agradecimento pela sua participação. Abre que eu quero ver se você vai gostar. Olha, é pra me deixar mais sem graça. Ah, não, imagina. É com muita alegria, muito carinho que a gente oferece. E é pra você voltar, viu? Eu juro que quando eu peguei assim, eu falei assim, é um canivete. Você adivinhou. Gente. Mas você não imaginou que fosse um canivete personalizado. Gente, não, tô chocada. Ainda bem. Olha, Kelly H. Gente, não. Lindo. Muito obrigada. Né, Kelly? Imagina. Que legal. Tem até o do podcast aqui. Tem, né? Olha, colocar na cintura depois. Obrigada, viu? Mais uma vez. Maravilhoso. E volte sempre aqui, viu? Vamos trocar bastante figurinha, fazer muitos contatos bons aí. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos. Olha, eu fico muito grata pelo convite, pela receptividade, né? De última hora ter vindo para Goiânia e conseguido uma agenda no meio dessa correria que é nosso dia a dia. É verdade. E gostaria de também falar que eu me espelho muito no escritório de vocês, né? A história do Dr. João me inspira muito, já comentei várias vezes, sempre que eu vejo um vídeo, alguma coisa eu comento, assim, história inspiradora, porque de fato vocês arrepiam. Aquele vídeo que foi feito no dia do pecuarista, eu acho, ou do dia do produtor rural, agora em julho, nossa, aquilo... Eu tenho certeza que aquilo arrepiou um monte de gente, viu? Porque eu vi circulando em vários lugares aquele vídeo. E o escritório de vocês, o tanto que ele vem crescendo também, expandindo, é reflexo de algo que foi construído lá há 40 anos atrás. Verdade. Né? Verdade. E eu sei que vocês têm um propósito muito forte, assim como eu tenho. E vocês são uma inspiração
né? Eu tenho certeza que não só para mim, mas para muitos profissionais, muitos mesmo. A gente faz com muito amor, viu, Kelly? Tudo que a gente coloca as mãos, a gente entrega para Deus e faz o nosso melhor, né? A gente às vezes não consegue alcançar tudo aquilo que a gente gostaria. Então, Deus faz uma parte, que é a parte que a gente não alcança, e nós fazemos aquilo que nós podemos fazer com toda vontade, amor, carinho, sabendo que o nosso trabalho pode ser relevante para mudar vidas, para ajudar produtores rurais. E, obviamente, ao longo de 40 anos, né, agora 41 anos, né, quanta coisa já pôde ser feita através de nós, obviamente, né? Mas Deus pôde nos usar durante todo esse tempo e continua nos usando. Que Quantas a gente continua... pessoas são impactadas pelo nosso trabalho. Verdade, é verdade. E esse propósito é o fundamento de tudo. Se a gente não tiver esse propósito, a gente se perde no caminho. Sim. É um produtor rural, às vezes, que está bloqueado, a gente desbloquear uma propriedade dele, ele conseguir vender um gado e fazer uma viagem com a sua família. Olha o impacto, né, que o nosso trabalho tem. Agora, você imagina esse trabalho multiplicado por anos e anos, né? O quanto que você também vai colher de tudo que você tem plantado. E levar isso para uma equipe, porque você vê, hoje vocês estão com 70... próximo de aqui, 70. Né? Aqui, mas tem muitas outras pessoas envolvidas, né? Diretamente aqui 70. São 70 pessoas que têm suas casas e disseminam isso em rodas de amigos, e isso vira uma pulverização de ideias boas. Então, o trabalho que tem sido feito, né, pelas pessoas que estão nesse meio de forma competente tá atingindo um propósito muito grande, né? Vai além de dinheiro, vai além de tudo. É realmente ter esse brilho nos olhos, igual você falou, e ter orgulho do que a gente faz. Você é uma fofa. Ai, te adorei também. Amei estar aqui. Amei. Muito obrigada. Obrigada, viu, Kelly? Eu tenho certeza que esse podcast vai arrasar. Eu espero, viu?